Bom, pessoal, vamos dar início aqui à aula, né? Então, nessa aula, conforme já tinha avisado, né, comunicado a vocês, vamos só fazer basicamente uma breve resolução dessa lista avaliativa 2, né? Então, nessa parte essa segunda parte da disciplina de cálculo 3, vamos mexer mais com derivadas, né? Derivadas parciais, e essa parte de integração, tá? Então, vamos responder essa lista, né? Que aí a gente consegue também fazer umas breves revisões sobre as integrais duplas, as integrais triplas, tá bom? Então a gente vai responder essas questõezinhas aqui dessa lista aqui, né? Então já serve também como ajuda a vocês a enviar essa atividade. Tem o fórum também, fórum 2, que é para ser feito. Mas o fórum 2 é basicamente uma perguntinha, então vocês podem dar uma pesquisada e podem estar respondendo ao fórum 2, tá? Se possível, gente, tentem copiar a resolução de vocês, não mandem só copiada e colada ali, sei lá, da internet, acharem alguma coisa. Tentem copiar a resolução mesmo direitinho, viu? Para não fazer tão direto como um Ctrl+C e Ctrl+V, tá bom? Então vamos lá, sem enrolação, vamos direto aqui a responder essas questões, né? Tentar responder aqui o máximo possível. Não sei se vai responder todas, por mais que são poucas questões, mas aqui tem algumas que tem 4 alternativas, né? E cada uma dessas alternativas aqui leva um tempozinho para fazer. Mas vamos tentar responder aqui o máximo possível, tá? Então bora lá, começando pela primeira questão. Deixa eu copiar aqui a primeira. E aí a segunda prova de cálculo 3 vai ser lá pro dia novembro, né? Próximo mês. Se eu não me engano, vai lá pro dia 16, por aí, tá? Recomendo também a vocês, né? Qualquer coisa, pessoal, vocês podem estar assistindo algumas aulas minhas, tá? Deixa eu pegar um aqui. Eu tenho umas aulas já gravadas. E aí vocês podem também estar assistindo essas gravações de cálculo 3, tá? Deixa eu pegar aqui o mouse aqui, tá ruim. Deixa eu puxar aqui. Professor, Oi? as suas aulas estão no seu canal lá no YouTube? Tá, é só botar aqui Alberoni Mate, nome do canal. Ah, eu já sigo lá. Pronto. Foi? Bota aqui o nome, né? Do meu canal, Alberoni Mate. E aí vocês podem entrar aqui no canal e podem estar aqui em playlist, né? Para procurar. Playlist. Aí procura aqui a disciplina de cálculo 3, tá aqui, ó, cálculo 3. Sei que Tá? isso. Então aqui tem muitas aulas de cálculo 3, né? Tem ó, o início, né? Aí tem derivadas, tem resolução das listas passadas, né? Muitas coisinhas aqui de cálculo 3. Tem 11 aulas aqui de cálculo 3. Vocês podem dar uma consultada aí. Qualquer coisa também, qualquer assunto, vocês podem também jogar no YouTube que vocês também acham boas referências, tá? Mas enfim, vamos lá. Vamos às resoluções dessa lista, né? Bora lá. O mouse tá ruim só. Bom, antes de começar aqui, pessoal, a resolução, né? Deixa então só falar sobre o assunto. Então, pessoal, como é uma disciplina assim de reoferta, vocês têm que entender que no caso não tem aulas assim direta como o período normal, né? Então, de vez em quando ali tem uma aula ou outra, né? Vocês também têm as gravações, também vocês podem acompanhar.
Vocês também podem pesquisar outras aulas também, tá? Porque no caso, como eu falei, é uma disciplina de reoferta, então as coisas não acontecem de forma regular como uma disciplina de oferta, tá? Então isso, a gente está fazendo mais aqui revisões mesmo, né? E aí eu vou ver se também se eu consigo fazer uma outra aula no outro mês para a gente fazer uma revisão em cima da prova, tá? Bora lá, então aqui no caso vai ser uma integral dupla, né? Então essa lista, basicamente essa lista toda é integral dupla e a tripla. Então tá, sobre a integral dupla, o que, é que a gente precisa saber, né? A gente quer fazer essas integrais aqui. As integrais, né? Claro que a gente primeiro precisa também ter bastante noções de cálculo 1, né? Integrais, uma integral de uma função qualquer, né? Então que a gente integral dupla. Então no caso a integral de duas variáveis, x e y, tá? Então a gente quer resolver uma integral. Quando a gente vai fazer uma integral dupla, a gente está fazendo uma integral sobre uma região, tá? A região, no caso, ali é o domínio da função. Então a visualização, para a gente ter uma noção do que está acontecendo, é o seguinte. A gente está tendo, no caso, temos duas coordenadas, né? Para gerar o domínio da função. Então temos aqui o plano x e y. E aí o gráfico ele vai cair em um outro eixo, né? Que no caso é o terceiro eixo, que é o eixo z. Tá? Ficou meio tortinho, mas não tem nada. Tá bom? Então o que acontece? Então no caso, o domínio da função é uma região aqui no plano xy. Tá? Aqui é o domínio da função. Então a gente vai pegar pontos aqui nessa região. E aí o gráfico vai cair lá no eixo z. Então o gráfico vai ficar... Vamos colocar o gráfico aqui em cima, porque geralmente a gente vai pegar funções onde o valor da função é positivo, né? Maior ou igual que zero. Então aqui de laranja, né? Aqui é o gráfico da função. Então cada ponto aqui embaixo na região, ele vai levar lá em cima no seu valor do gráfico, tá? Então esse ponto aqui, que tem essas coordenadas aqui no eixo x e no eixo y, quando a gente pegar esses valores aqui no eixo x e no eixo y, então a altura dele, o que vai lá em cima, né, vai dar o gráfico da função, vai dar o valor dele na função, beleza? Então a gente tem essas regiões aqui, né? Essas regiões embaixo e aqui em cima o gráfico da função. Coloca z igual a f de x, y. Beleza. Aí o que é uma integral dupla sobre a região R, né? Que no caso o R aqui é o domínio da função. Basicamente é o seguinte. Essa área, ela está me calculando o seguinte. Lá em cálculo 1, quando a gente tem cálculo 1, né? Que no caso a gente tem o eixo x, a gente tem o eixo y, que é a imagem, né? E aí o gráfico é mais ou menos algo assim. Ou coisas assim. A integral, lá no cálculo 1, né, de uma variável só, ela me dava a área abaixo desse gráfico aqui, ó, sobre o eixo x. A integral sozinha, né, integral da função de uma variável, me dava essa área aqui abaixo do gráfico da função, tá? E a integral dupla dá o que pra gente? Ela vai me dar o seguinte, a gente vai tentar basicamente fazer essa mesma ideia de área, né? Só que aqui no caso a gente não tem uma coisa em uma única dimensão, né? A gente tem uma coisa aqui basicamente quase em 3 dimensões, tá? A gente vai repetir basicamente a mesma ideia. Lá no cálculo a gente fazia assim: saber uma área do retângulo a gente sabe, que é base vezes altura. Saber a área do quadrado a gente sabe, que é o lado ao quadrado, né? Saber a área do círculo a gente sabe também, é π vezes o raio ao quadrado. Saber, agora já quando a figura assim, tipo assim, né? A gente quer encontrar a área de uma região assim, a gente não tem uma fórmula direta. Então o que, que a gente faz? A gente tenta usar aproximações, tá? Então se a gente desenhar retângulos dentro dessa região aqui, né? Se eu desenhei aqui 4 retângulos dentro. Então sei calcular a área desses retângulos. Então a área desses retângulos aqui, ó, é aproximadamente a área da minha região toda. Vai ficar faltando só esses pedacinhos aqui que eu estou fazendo de preto, tá? Mas se eu quiser então diminuir mais, se eu quiser diminuir esse erro, né, que vai ficar faltando esses pedacinhos pretos aqui, se eu quiser diminuir esse preto para chegar mais próximo aí da área dessa região, o que eu faço? Então, em vez de eu desenhar só quatro retângulos, né, eu desenho mais.
Em vez de eu desenhar 4, eu desenho mais. Deixa eu ver, eu desenho outros aqui. Vou desenhar, então, 1, 2, 3, 4, 5, tá? Vai ficar um pouco torto aqui porque eu tô fazendo aqui na mesinha, então não dá pra fazer de forma precisa aqui os segmentos retos, né? Mas aí, ó, eu desenho agora 5 retângulos. Então, quando eu desenho 5 retângulos, os pedacinhos pretos, ó, diminuiu mais, né? Então, a ideia é essa. Quanto mais retângulos eu desenhar dentro dessa região, mais a soma desses retângulos me dá a área da minha região aproximada, né? E aí, a área desses retângulos eu sei calcular, é base vezes altura. Então, a soma das áreas desses retângulos me dá a área da minha região aproximada, né? Então, eu taco basicamente, como eu quero uma aproximação, eu jogo lá um limite. Um limite com aqueles retângulos bem pequenos, ou seja, tendendo a zero a base ali daqueles retângulos. Então, aqui a ideia é parecida, tá? A gente vai fazer basicamente retângulos, primeiramente aqui, ó. Primeiramente na região. Pega aqui a região no plano, né? E a gente vai fazer aqui de forma como se a gente estivesse olhando aqui por cima, né? Então, digamos que aqui é o eixo X, digamos que aqui é o eixo Y, e digamos que aqui é a região. Então, a gente vai fazer uma ideia parecida, tá? A gente vai desenhar também retângulos dentro dessa região aqui, ó. Pode ser retângulos, pode ser quadrados, o que for. A gente sabe fazer essas áreas, né? Então, se a gente desenhar, vou fazer aqui vários segmentos horizontais, vários segmentos verticais, tá? Então a soma desses não sei se eu chamo de quadrados ou retângulos, vou chamar retângulos. Então a soma desses retângulos aqui, ó, esse, dentro da região, eu sei calcular, né? Então a soma desses retângulos aqui é basicamente a soma, é basicamente a área dessa minha região toda, né? Só que aí vai ficar faltando alguns pedaços, que não vai formar retângulos direito, por exemplo, aqui, ó, esse de azul. Vai ficar faltando esse pedaço, vai ficar faltando esse pedaço aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse, tá? Então o que, que eu faço para se aproximar mais ainda da minha região toda, né? A área da minha região toda. Então eu desenho esses retângulos, né, menores, né? Então quando eu desenhar esses retângulos menores, mais retângulos vão caber dentro dessa região. E aí essa região, e aí esses retângulos eu sei calcular a área, né? Então se eu chamar aqui cada pedacinho, eu vou chamar esses pedacinhos aqui, ó, na base, essas diferenças, né? Quando é diferença, uma variação, eu vou chamar de ΔX. As variações aqui no eixo Y eu vou chamar de ΔY, tá? Então um retângulozinho aqui, ó, por exemplo, esse, a área é fácil de calcular, é base vezes altura, ou seja, ΔX vezes ΔY, tá? Então, como eu estou fazendo a soma de todos esses retângulos aqui, então eu faço um somatório. Eu somo todas essas áreas, né, que no caso é ΔX vezes ΔY, com I, né? Vou botar aqui ΔXI e ΔYI, com I variando de 1 a N, né? O N aqui é a quantidade de retângulos, tá bom? Beleza, então a gente vai quebrar nossa região aqui em vários retângulos, né? Vários retângulos. E aí, se a gente projetar agora essas regiões lá no gráfico, até o gráfico, né? Então vai formar essas figuras aqui, ó, né? Se a gente projetar todas lá para cima, né? A gente projeta todos aqui até fechar mais ou menos a figura, tá? A gente projeta até fechar mais ou menos a figura. Então o que acontece? Vai ficar algo mais ou menos assim. Deixa eu desenhar aqui. Que é a região R, tá? Então vai ficar formando mais ou menos uma figura assim em 3 dimensões, tá? Então o que acontece? A minha integral dupla vai me dar basicamente o volume, né, dessa figura aqui em 3 dimensões. Uma figura onde ela é fechada embaixo pela região R, né? Em cima ela é fechada pelo gráfico da função. E na lateral, né, a lateral aqui, essa lateral,
ele é fechado com basicamente essa altura aqui, ó. Quem é essa altura? Essa altura nada mais nada menos do que o valor, né? Como eu falei para vocês, quando eu peguei o pontinho laranja e subi lá em cima, então esse ponto ele vai subir de acordo com a sua imagem. Então aqui essa parte aqui lateral dessa figura aqui em 3 dimensões é justamente o valor de cada ponto, né? O valor de cada ponto x, y pela função f, tá? Então o volume aqui vai ser basicamente isso, vai ser essa base aqui, né? Essa base, então no caso é a soma desses retângulos multiplicado, né, pela a imagem de cada ponto, a imagem de f de x, y e. Aí o que eu faço? Eu vou botar essa imagem aqui lá para dentro, né, porque não tá o somatório não está dependendo dessas imagens. Então eu coloco aqui essas imagens aqui dentro do somatório, beleza? E aí para essa área ficar bem aproximada, né, eu quero essa área bem pequena, então eu vou desenhar vários retângulos aqui dentro da minha região. Então eu faço o seguinte, como eu quero, quando eu falo de aproximação e eu quero aumentar isso, então a gente usa a ideia de limite. Limite com n entendendo como eu quero vários, né, para ficar bem aproximado, então eu jogo com n entendendo a infinito. Então essa integral dupla vai ser basicamente esse limite aqui. Tá bom? Aqui é a ideia formal, só que a gente não vai fazer essas contas de limites não. A gente vai fazer a integral mesmo usando alguns truques de cálculo, né, alguns conceitos de cálculo. Então aqui é só para entender o que é a integral dupla, né? Então é essa área aqui dessa região aqui toda aqui. Essa região aqui, ó. A área não, né? No caso é um volume, tá? Beleza. Então, para a gente fazer a integral dupla, então a gente não vai precisar sempre fazer desenho e tudo mais não. A única coisa que a gente vai precisar fazer, né? A gente vai precisar saber desenhar a nossa região R, tá? A gente precisa só saber desenhar a nossa região R. Porque é ela que vai dar os passos a passo a fazer a nossa integral dupla. Ela que vai ser a nossa principal ferramenta aqui para a gente conduzir a integral dupla, tá? Então, por exemplo, quando a gente tem derivadas de funções de duas variáveis, né, a gente faz uma derivada em relação a uma variável, depois faz essa derivada parcial em relação a outra variável. Integral dupla, a gente também tem algo parecido, a gente pode fazer a integral em relação a uma variável, depois a integral em relação a outra variável. Sim, a gente tem uma ideia parecida, né, mas para isso a gente precisa saber basicamente a nossa região. Então vamos ter algumas situações aqui, ó. Vamos lá. Primeiro o caso 1, né? O caso 1 é quando a minha região for algo do tipo assim. Tá aqui o eixo plano x, y, né? E a minha região for algo assim. Então, nesse caso, quando a gente tiver uma integral assim dupla sobre uma região desse tipo aqui, a gente pode ver que aqui nos lados, né, é constante, não está variando. O que está variando é em cima e embaixo, tá? Então, se está variando em cima e embaixo, o que está variando é o y, né? Então, o y está variando aqui dependendo do valor do x. Então, o y é uma função que depende de x, que eu vou chamar de f2. E aqui embaixo também está variando o y, né? Só que depende do x. Então, o y ele vai ser uma outra função f1 que depende do x. Tá? Então, quando minha região for assim, pelos lados, né? Pelos lados é constante. E em cima e embaixo está variando, né? Não tem um padrão assim linear, não tem um padrão reto. Então, quando a gente tiver uma integral desse tipo aqui, a gente vai fazer a nossa integral dupla, ela vai ficar assim. Nossa integral dupla sobre a região R, né, de uma função f de x, y, ela vai ser igual a uma integral iterada. A gente vai fazer uma integral em relação, a gente vai ver se é em relação a x ou em relação a y primeiro. Então, nesse caso, é uma integral dupla, ela vai ser assim, vai ser uma integral de uma variável, né, em respeito, primeiramente, quando for uma região desse tipo aqui, quando está variando só em cima e embaixo, a gente vai fazer a integral primeiro em relação a y, tá? Em relação a y, então vai ser dy aqui. E aí, essa variação em cima e embaixo vai ser o nosso parâmetro. Então vai ser nosso parâmetro. Em cima vai ser a função f de 2, que depende de x, e embaixo vai ser o nosso parâmetro f1, que depende de x, tá? E depois de fazer essa integral, a gente vai fazer a integral em relação a x, tá? Em relação a x. E os parâmetros aqui em relação a x vão ser justamente esses valores aqui. Ele acaba aqui no ponto B, né, constante, e acaba no ponto A. Tá ok? Então essa é a nossa primeira forma, nossa primeira ideia de fazer a integral, quando a região for algo desse tipo aqui. Quando a região for algo
basicamente o contrário dessa aí, que é o caso 2, onde a nossa região é algo agora assim, em cima e embaixo é constante, tá? E o que está variando agora é os lados aqui. Então assim, em cima, né? Embaixo são valores constantes, né? São retos aqui. E o que está variando é os lados, né? Então a esquerda o x ele está variando, né? Então só que esse x vai depender do y. Então o x vai ser uma função que depende de y. Então eu vou chamar de g1 de y. E aqui fechando aqui o x também está variando, né? Não é algo reto. Então o x ele vai ser uma função g2 que depende de y. Então quando a minha região for algo desse tipo aqui, a gente vai fazer a nossa integral dupla, ela vai acabar sendo assim. Agora, em vez de ser primeiramente em relação a x, vai ser primeiramente em relação a y. Ou, em vez de ser em relação a y, agora vai ser em relação a x primeiro. Então, primeiro a gente vai fazer a nossa integral em relação a x, tá? Em cima vai ser a função onde ela acaba aqui, que é a função g2. E aqui embaixo vai ser a função que ela está começando, que é a g1 de y. E depois a gente faz a integral em relação a y, né? Que no caso os parâmetros é constante. Que é onde começa o y e onde termina o y. Tá bom? Então essas são nossas ideias iniciais de integral dupla. A gente vai ter que falar mesmo qual é a região, se é do tipo 1 e do tipo 2. Às vezes, em casos assim, que nem em cima, nem embaixo, nem do lado, nem de outro estão variando, algo assim, então a gente tenta usar os dois casos ao mesmo tempo, né? Ou então o que caber. A gente tenta então quebrar uma região que tem esse formato em duas e três, né? Que pelo menos essas regiões quebradas se pareçam com essas aqui, tá? Então quando tiver uma região que não é exatamente nem um caso 1 nem um caso 2, então a gente tenta quebrar em regiões menores, onde essas regiões menores pelo menos tentem se parecer com o caso 1 e com o caso 2, tá? E a nossa integral da nossa região vai ser a soma dessas integrais em cada uma dessas regiões aqui. Então vamos lá, vamos fazer nossa primeira questão e tentar ver então qual caso a gente vai poder usar aqui. Vou tirar aqui, né? E vamos fazer essa nossa integral aqui. Vamos lá. Primeira questão, calcular o volume do sólido delimitado, né, superiormente pelo gráfico da função z igual a 4 menos xy, inferiormente pela região R, né, delimitada por x igual a 0, x igual a 2, y igual a 0, y igual a 1 sobre 4 vezes x mais 1 sobre 2, e lateralmente pelo cilindro vertical cuja base é o contorno de R. Então aqui é aquela nossa definição de integral, né? Nossa integral, que em cima está se fechando pelo gráfico da função. Que função é essa? Está ali, z igual a tal. E embaixo a gente tem que ver como é que é a nossa região R, né? Tem esses formatos aqui. E aqui depois a gente faz o contorno, né? Então ele quer o volume. Esse volume então vai ser a nossa integral dupla sobre essa função aqui, 4 menos x menos y. Beleza? Então vamos lá. Primeiro vamos desenhar a nossa região. Então a nossa região ela está dependendo disso aqui, ó. Ela está dependendo do x igual a 0. Ela é fechada então por esses gráficos aqui. X igual a 2, y igual a 0 e y igual a 1 sobre 4x mais 1 sobre 2. Tá? Então aqui são coisas de cálculo 1, gente, que vocês já devem ter noções rápidas de visualização do que está acontecendo aqui. Ó. Quando x igual a 0, né? X igual a 0 aqui, ó. Os pontos onde x igual a 0 são os pontos que estão em cima do eixo y, né? Ó, porque aqui todos os pontos o x não anda nem para a esquerda e nem para a direita, tá? Então os pontos são aqui em cima do eixo y, ou em cima ou embaixo, tá? Então quando o x é igual a 0, o nosso gráfico é uma reta que é em cima do eixo y, ou seja, é o eixo y. De forma similar, né? O y igual a 0, onde é que são os pontos y igual a 0? São os pontos que nem sobe nem desce, né? São os pontos que estão em cima do eixo x, ou estão na esquerda ou estão na direita, tá? Então logo y igual a 0, o gráfico vai ser justamente o eixo x, né? É o contrário ali. X igual a 2, x igual a 2, a gente marca o 2 ali no eixo x e puxa uma reta paralela ao eixo y, né? Vamos desenhar isso direitinho. Vamos lá.
Aqui o eixo X. Aqui o eixo Y, né? Então vamos lá, vamos fazer os contornos de vermelho. Bora lá. O eixo x igual a 0 é o eixo y, né? Então fica em cima do eixo y. Vou fazer aqui de vermelho. O eixo y igual a 0 é o eixo x. Então tá aqui. X igual a 2, o que a gente faz? A gente marca aqui o 2 no eixo y. Ou o 2 no eixo x. E aí o x igual a 2 vai ser todos os pontos aqui, ó, que sobem e descem aqui no valor do x igual a 2. Então essa reta aqui paralela ao eixo y, passando aqui pelo 2 no eixo x. Tá? Então todos os pontos aqui, o ponto aqui, 2, 1, 2, 2, 3, 2, tá? 2, 3, quer dizer. Beleza? E aí, o outro gráfico aqui que vai fechar a nossa região vai ser esse gráfico aqui. A função y igual a x sobre 4 mais 1 sobre 2. Essa função aqui dá para fazer o gráfico dela rápido. Como é uma função do primeiro grau, né? Então, a nosso gráfico a gente já sabe que é uma reta. Vamos só saber então como é que é o formato dessa reta. Vou fazer um rascunho bem rápido, né? Y igual a x sobre 4 mais 1 sobre 2. Então aqui dá para fazer bem rápido, né? Quando x igual a 0, tem que dar o nosso y. Quando x igual a 0, então aqui vai dar 0 sobre 4, que é 0. Então o y é igual a 1 sobre 2. Vamos só dar alguns valores para a gente ver. Por exemplo, quando x é igual a 2, né? Quando x é igual a 2, vai ficar y igual a 2 sobre 4, que é a mesma coisa que ser 1 sobre 2. 1 sobre 2 mais 1 sobre 2, isso aqui é igual a 1, né? E aí vamos ver quanto é o x igual a 1. Quando x igual a 1, vai ficar y igual a 1 sobre 4 mais 1 sobre 2. Então isso é igual a soma de fração, vai ficar 2, 4 vezes 1, 4, 2 mais 4 vai dar 6, 4 vezes 2 dá 8, né? Então esse aqui é igual a 6 por 8, vai ser a mesma coisa que ser 3 sobre 4, né? Que é a mesma coisa de ser aproximadamente, usando aqui, 3 por 4 vai dar 0,75. Tá? Então vamos marcar esses pontinhos aqui, vamos lá. Quando x é 0, né? Então vai dar metade. Metade entre 0 e 1. Então é aqui. Quando x é igual a 2, vai dar 1. Então vai dar aqui. E quando x é igual a 1, vai dar 0,75, né? 0,75. Então vai ser mais ou menos aqui. Pronto, então o gráfico da função vai ser uma reta que passa por esses 3 pontos aqui. Tá? Dá uma ajeitadinha aqui. Então a nossa região ela é fechada então, por essas partes aí. Ó. Y igual a 0 aqui embaixo, né? Aqui do lado x igual a 0. Aqui do outro x igual a 2. E em cima é fechado por essa função aqui. Ó. Então a nossa região é esse aqui. Essa é a nossa região R, né? Então a nossa integral dupla, como é que vai ser? Vai ser o caso 1, vai ser o caso 2, né? Vou apagar aqui. Então se a gente observar, né? Vamos ver onde está sendo constante. Então está sendo constante, né? Aqui as laterais, né? As laterais aqui, ó, x igual a 0, x igual a 2. Isso aqui está sendo constante pelos lados, né? E agora em cima e embaixo está variando. Embaixo nem tanto, né? Embaixo é o eixo x. Agora em cima vai subindo aqui um pouquinho, então está variando, tá? Então essa nossa função, a nossa região aqui, quer dizer, ela se encaixa no caso 1, né? Onde a nossa região aqui, reescrevendo ela, o x está sendo constante, né? Está variando de 2 a 0, tá? Tá entre 2 a 0 ali constante.
Já meu y não. Meu y está variando por duas funções. Em cima é a nossa função x sobre 4 mais 1 sobre 2. E embaixo ele está sendo a função y igual a zero, né? Aqui ele é maior que zero. Tá? Então, beleza. Então, já temos a nossa região. Agora a gente vai aplicar nossa integral dupla. Pera bem, deixa eu responder bem aqui um aluno aqui. Bora lá. Então, voltando aqui, né? Vamos lá. Então, já que já temos a região, é o caso 1, né? Que é o caso que o y está variando por duas funções e o x está sendo constante, basicamente. Então, a gente vai fazer a nossa integral dupla. Então, primeiramente vai ser em relação a y, depois em relação a x, tá? Então, vamos lá. Então, nossa integral sobre a nossa região aí. Ela, então, vai ser assim. Primeiramente vai ser em relação a y, né? Que é a nossa função? Nossa função é LAZ. 4 menos x menos y, tá? Primeiro em relação a y. Com y variando então de 0, a função ali, x sobre 4 mais 1 sobre 2. E depois a gente faz a integral em relação a x, variando, então o x está variando entre 0 a 2. Tá bom? Então vamos lá, vou fazer aqui de azul a primeira integral, depois eu faço a relação a x. Tá? Vamos lá. Então essa integral aí, de 0 a x sobre 4 mais 1 sobre 2 da função 4 menos x menos y, né? Em relação a y. Então, o que não for y é constante. Como aqui a gente tem três termos, né? Então a gente vai fazer integral em cada um. E depois somos os resultados, né? Subtrai os resultados. E depois a gente vai substituir por esses valores. Em cima por essa função, menos embaixo por essa função aqui. Por esse valor aqui, tá? Vamos lá, então eu vou fazer as integrais direto. Então a gente vai fazer a integral no 4, no menos x, no menos y. No 4, como o 4 é constante, constante vai para fora. E aí aparece a variável que é o y. Então essa primeira integral vai ser 4y. Aí a gente vai substituir então depois de com o y variando de x sobre 4 mais 1 sobre 2 até 0. Menos, aqui agora integrar em relação a x, né? A integral da função x em relação a y. Como o x ele é uma outra variável, né? Ele está integrando em relação a y, então ele passa a ser uma constante. Então vai ser o mesmo processo aqui. A gente repete a constante e aparece agora vezes a variável que é o y. Então, a integral de x em relação a y vai ser xy. Variando de novo. Com y variando de x sobre 4 mais 1 sobre 2 até 0. Menos a integral de y. Como y é elevado a 1, né? Y é uma potência, então a gente soma mais 1 no expoente, então vai ficar y ao quadrado. E aqui a gente repete esse expoente aqui embaixo, né? Lá do cálculo, gente. E aí também repete de novo os parâmetros aqui. Pronto. Agora é só substituir. Então vai ficar 4 vezes substituindo aqui pela parte de cima. X sobre 4 mais 1 sobre 2, tá? Quando a gente faz essas integrais assim, ó, que tem um ponto em cima e embaixo, tá aqui a função, né? A gente está substituindo pelo ponto de cima, tá? A fórmula lá do teorema do fundamental do cálculo. Menos a gente vai substituir pelo ponto de baixo. É assim que a gente resolve a integral da primitiva, né? Substituir pelo ponto de cima, menos substituir pelo ponto de baixo, tá bom? Só que aqui eu não vou substituir pelo ponto de baixo, porque o ponto de baixo é zero, né? Vocês estão vendo, tudo é zero. Então vai tudo zerar. Então eu vou só substituir pelo ponto de cima, né? Então vai ser menos agora, né?
substituindo aqui a segunda parte, o y pelo ponto de cima, que é x, mas então repete o x, né? Então vai substituir por x sobre 4 mais 1 sobre 2. Aí esse aqui, se não fosse zero, ia substituir menos e substituir pelo outro ponto. Mas como é zero, vai dar zero, então não precisa botar. Menos, agora substituindo aqui o y ao quadrado pelo ponto aqui de cima, que é x sobre 4 mais 1 sobre 2 ao quadrado sobre 2, tá? Então vamos tentar desmontar isso aqui ao máximo possível, né? Aqui eu vou fazer bem direto, que eu vou multiplicar tudo por 4, né? Então vai cortar basicamente essas partes aqui de baixo. Então aqui vai ficar x, 4 vezes 1 sobre 2 vai ser 2, tá? Aqui o que dá para simplificar? Eu vou multiplicar logo pelo x. Menos x sobre... O x multiplica o primeiro, multiplica o segundo. Vai ficar x ao quadrado sobre 4, menos x sobre 2, tá? Aqui eu vou tirar o quadrado. Vou fazer assim, ó. Deixa eu ver. Vou somar aqui, depois eu vou tirar o expoente. Vou repetir aqui o 2 embaixo, tá? Vou fazer aqui a soma de fração. Vai ficar x vezes 2, 2x, 4 vezes 1, 4, né? Então vai ficar 2x mais 4 sobre 8 ao quadrado, tá bom? O que dá para fazer aqui? Simplificar. Vou escrever aqui em cima, né? Eu vou somar esse x com esse menos x sobre 2, tá? Vai ficar 2x menos x vai ser x, então vai ficar x sobre 2. Vai ficar x sobre 2, que é esse com esse, tá? Vou repetir o 2 ainda por enquanto. Vou repetir o de grau 2 ali, menos x ao quadrado sobre 4. E aqui, ó, dentro do parênteses eu vou tirar o quadrado. Aí eu vou fazer também direto as operações, né? Quadrado primeiro, duas vezes o primeiro pelo segundo, tá? Então aqui, o quadrado primeiro vai ser 4x ao quadrado. Mais duas vezes o primeiro pelo segundo. Então, 2x vezes 2 dá 4x. 4x vezes 4 vai dar 16x. Tá bom? Mais o quadrado do segundo. 4 ao quadrado, 16. Tá? Como ali é uma divisão, então vai o quadrado em cima, que eu já fiz, e o quadrado embaixo. O quadrado de 8 é 64. Tá? Tudo isso dividido por 2. Tá? Então, repete o primeiro, repete o segundo, repete aqui, tá? Aí aqui eu faço a divisão de fração, conserva primeiro, multiplica pelo inverso da segunda. Quando eu multiplicar o inverso da segunda, vai ficar 1 sobre 2, que é multiplicar o 64. Vai dobrar aqui embaixo, né? Vai ficar 128, né? Vai ficar isso. O que é que a gente pode fazer aqui para simplificar? Vamos dividir esse 128, né? Por 4. Quanto é que dá? 128 dividido por 4. Dá 32, né? Vai ficar mais fácil. Repete aqui, repete aqui. Então vai ficar x ao quadrado, né? Eu dividi todo mundo por 4, né? Então aqui vai dar 32, né? Aqui o 4 por 1 dá 4, 16 por 4 vai dar 4, 16 por 4 vai dar 4, tá bom? Tá. Agora eu vou fazer aqui uma uma subtração de fração, esse com esse aqui, ó. Tá? Então eu vou repetir o x sobre 2, depois eu vou somar com ele aqui também. Aqui essa soma de fração vai ser também fácil, vai ser 32 vezes x ao quadrado, vai ser menos 32x ao quadrado. O 4 vai multiplicar todo mundo aqui, trocando o sinal, né, que tem um menos na frente. Vai ficar menos 4x ao quadrado, menos 16x e menos 16, tá? E 32 vezes 4 vai dar 128? Né? 128. Tá? O que a gente pode simplificar aqui? O que a gente pode fazer? Eu vou somar aqui também logo direto, vai ficar uma coisa só. Que vai ficar 4x, ou 4 mais x sobre 2, tá bom? Aqui vai ficar menos
32, vai dar 36x ao quadrado, né? Vai ficar menos 16x, menos 16 sobre 28, tá? Para não errar o sinal, vou botar um mais aqui na frente e o menos aqui. E agora vamos dividir todo mundo aqui por quanto? Tá? Vamos dividir todo mundo por 4, né? De novo. Ou depois. Depois. Vou fazer aqui essa soma de fração também, de novo. Então vai ficar então 4 vezes 128 dá quanto? 4 vezes 128 dá 512. Vai ficar aqui 128x. 36 vezes 2 vai dar o que? Vai dar menos 72, né? X ao quadrado. Aqui vai dar menos 32x. Aqui vai dar menos 32. 128 vezes 2 vai dar o que? Vai dar 6. Aí 1. Tá 256. Tá? Tá para simplificar aqui? Vamos simplificar por quanto? Vamos lá. Simplificar por todo mundo por 4 mesmo. Por 4, né? 512 por 16 dá mais rápido. Acho que é mais rápido por 16. Vamos por 16. Ou por 4 mesmo. Vamos lá. 512 por 4 vai dar 128, né? 128. 128 por 4 dá 32, né? 32x. 72 por 4 dá 18, né? Acabei de fazer. Então vai dar menos 18x ao quadrado. 32 por 4 vai dar o que? Vai dar 8, né? 8x. 32 por 4 dá 8 também. 256 por 4 vai dar 64, né? E aqui, simplificando ainda mais, deixa eu fazer aqui em outro lugar, gente. Vai ficar... Eu vou juntar ali. Eu vou subtrair aqui, ó. 128 com menos 8 vai dar 120, né? Então, 120, vou já apagar aqui. 32 tira 8 vai dar 16, né? 16 não, 26. Dá mais 26x. 26 não. 24, né? 24x é menos 18x ao quadrado. Isso. Sobre 64. Tá? Tá ficando aqui essa nossa integral aqui em relação a y, né? Integral com y aqui é 0. Aqui era x sobre 4 mais 1 sobre 2. A função era 4 menos x menos y dy, né? Dá para simplificar ainda mais? Dá, né? Dá por 2. Ou deixa assim. Eu vou deixar assim, depois eu vou substituir, vai ficar uma conta só. Beleza, eu vou deixar assim, né? Aí, depois de fazer essa integral, agora a gente vai fazer tudo isso, né? Em relação a x. A gente vai fazer a integral em relação a x. Então vamos lá. Agora em relação a x. Então a gente pega aqui a resposta, né? Que deu isso. E agora faz essa integral em relação a x. Também é direto, né? Pode botar essa constante logo lá fora, 1 só sobre 64.
Então essas integrais em relação a x. Então como aqui, ó, como são 3 termos, também vai ficar 3 resultados, né? Primeiro, como é constante, repete a constante e só acrescentar a variável, variando de 0 a 2. Integral de 24x, como é ter uma potência elevada a 1, é x, né? Então vai ficar 24, aumenta mais 1 no expoente, x ao quadrado, e repete o resultado embaixo. Variando também de 2 a 0, né? O x está variando de 2 a 0. Integral de menos 18x ao quadrado, mesma coisa. Potência, soma mais 1 no expoente, repete embaixo. Variando de 2 a 0, tá? E tudo isso está multiplicando por lá embaixo, por lá fora, por 1 sobre 64. Tá, então aqui vamos só substituir, né? É só botar também x por 2, que aqui embaixo é 0, não vai fazer nenhuma conta. 120 vezes 2 vai dar o quê? 240. Aqui, substituindo por 2, vai ficar o quê? 24 vezes 2 ao quadrado sobre 2, né? Menos 18 vezes 2 ao... Vou fazer direto aqui. 2 ao quadrado vai dar o quê? Dá 4, né? 4 dividido por 2 dá 2. 18, vamos lá. 18 Aqui eu posso fazer direto também, né? 18 por 3 vai dar 6, né? Vai dar 6. 2 elevado a 3 dá 8. Não é isso? Espera aí. Então vai ficar 1 sobre 64 vezes 240. 2 vezes 24 vai dar o quê? 48. Menos 8 vezes 6 vai dar 48, né? Também. E aí isso aqui vai cortar isso com esse, né? Então vai ficar 240 por 64. Que só simplificando aqui. Vou fazer direto. Vai ficar 15 por 4. Pronto. Então o volume dessa região aqui, ó. Quer dizer, a gente tem essa área ali embaixo, né? Deixa eu fazer aqui um rascunho. A gente tem essa região mais ou menos aqui embaixo, no eixo XY, né? No plano XY. E aí a gente tem o gráfico aqui em cima, né? Esse gráfico ali é um plano. E aí a gente puxa aqui, né? Os contornos. E aí o volume dessa figura aqui é basicamente igual a 15 sobre 4. Tá? Então é a nossa primeira questão aí resolvida. Bom, bora lá. Primeira resolvida, né? As continhas bem pequenas. Bem pequenininhas. Vamos fazer outra agora, né? Vamos lá, aproveitar aqui o máximo possível. Vamos lá, vamos fazer a 2. Quer dizer, a 2, né? Essa 2 ela não vai dar para fazer direito. É, deixa eu só copiar ela aqui. E aí, gente, está sendo gravado, viu? Depois vocês podem acompanhar na gravação e escrever direitinho, tá? Acho que eu vou ficar passando aqui. Depois vocês podem acompanhar na gravação, copiar devagar, tá? Então vamos só responder mesmo aqui, depois vocês copiem direito. Bom,
A 2 aqui, ela basicamente não vai dar para resolver muita coisa, né? Porque tem a integral, tem a nossa função ali, que é x mais y, tá? Só não tem um detalhe, só não tem a nossa região. Então a gente precisa da nossa região para saber se a gente vai integrar em relação, primeiro em relação a y ou em relação a x, né? Porque a gente sabe que depende da nossa região. Se ela é algo assim, né? Que nos lados é constante e em cima e embaixo está sendo variando, né? Que aqui no caso vai ser primeiro em relação a y, ou se a nossa região ela é algo assim, em cima e embaixo é constante, está variando aqui os lados. E aí nesse caso a gente vai fazer a integral primeiro em relação a x. Ou então se não é nenhum dos casos assim, né? Se é algo assim. A gente vai quebrar em mais de uma região só para fazer integrais separadas, tá? Então como a gente não tem a nossa região definida, então não dá para resolver essa nossa integral aqui, tá? A gente precisa da nossa região para saber que o nosso integral vai ser em relação ao quê. Então essa 2 a gente passa direto nela. Vamos para 3. Professor, então vai ser excluída da lista. A Pode 2. deixar você fazer. Pode deixar você fazer. Vamos fazer a 3A. Bora lá. Essa terceira aqui, basicamente ele já dá a região montada já, né? Já dá o parâmetro para a gente começar a fazer isso, só vai fazer direto a conta, né? Então aqui no caso a integral, né, da função 2x mais 4y, primeiro variando em relação a y, né, que já está aqui no ponto já. O x está variando em cima por 2x, embaixo por x. E o nosso x está sendo constante, né, de 1 a 0. Bom? Então é direto. Vamos fazer primeiro a integral em relação a y. Variando de 2x a x. A função 2x mais 4y, né? Que é direto também, né? Como aqui em relação a y, então aqui vai ser duas partes, né? A primeira parte, como não tem y, é constante, então repete constantes. E aí a gente só acrescenta a função y, variando de 2x a x, né? Mais integral de 4y, né? 4 repete constante. Integral de y vai ser y ao quadrado sobre 2, né? Já viu isso. Variando de 2x a x. Agora vamos substituir. Onde tem y, vamos botar 2x, depois x. Tá? Primeiramente 2x, então vai ficar 2x vezes o y somando 2x. 2x vezes 2x, né? Aí, como eu falei agora, quando a gente tem um ponto em cima e embaixo, né? E ali a gente vai ter que substituir primeiro pelo ponto de cima, menos substituindo pelo ponto de baixo. Então, eu substituir pelo ponto de cima, que é o 2x, agora vai ser menos 2x, eu vou substituir pelo ponto de baixo, que é x. Então, vai ficar 2x vezes x. Tá? Mas, aqui é a mesma coisa. Primeiro, eu vou substituir aquela parte onde tem y por 2x, então vai ficar 4 vezes 2x ao quadrado sobre 2. E agora é menos a mesma função ali, só que agora eu vou substituir o y por x. X ao quadrado sobre 2. Tá? Vamos só desmontar isso aqui. 2x vezes 2x vai dar o quê? 4x ao quadrado. Menos 2x vezes x vai dar menos 2x ao quadrado. Aqui simplificando, vamos lá, direto. 4 por 2 dá 2, né? Aqui vai ficar então 2 vezes 2x ao quadrado, vai ficar 4x ao quadrado. Aqui 4 por 2 vai dar menos 2x ao quadrado. Tá? O que dá pra gente fazer aqui para simplificar? Ó? Esse com esse vai dar menos 4x ao quadrado. Com 4x ao quadrado positivo vai dar 0, né? Então vai dar 0, 0, né? E aí vai sobrar só o 8x ao quadrado. 2 vezes 4, 8. Então a primeira integral deu isso. Aí agora, né? A gente vai fazer a integral em relação a x, que é de 0 a 1 da nossa primeira integral, que deu 8x ao quadrado, variando em relação a x. E essa integral é fácil, né? Repete o 8 constante, integral de x ao quadrado é só acrescentar 1 no expoente. Então é x ao cubo e repete embaixo, variando de 1 a 0. Então vai ficar 8 vezes substituindo por 1, 1 ao cubo sobre 3. Né? Como é substituindo por 0 vai dar 0, então não precisa botar. Então vai ficar 8 vezes 1, 1 ao cubo, que é 1, então vai ficar só o 8, então vai ficar 8 sobre 3. Tá? Então essa aqui foi bem direto, né? Essa integral aqui, essa integral dupla. Tá?
Vamos fazer outra aqui, né? Fazer a letra B. Vamos lá, letra B. Então aqui já está no ponto também, né? Vou fazer primeiro em relação a y, tá? Deixa eu só conferir aqui. Qualquer coisa, pessoal, a gente tenta primeiro assim, né? Se a gente vê se der algum problema, a gente tenta desenhar e ver se a gente vai trocar as posições. Se é primeiro em relação a x e em relação a y. Tá bom? Eu vou desenhar aqui porque eu tô achando isso muito confuso, né? Porque como era primeiro em relação a y, era para era para ter parâmetros aqui em relação a x, né? Então eu vou desenhar essa região, fica mais fácil. Vamos lá. X variando de 0 a 2. Tá bom? E ali tem y e menos y, né? Porque não faz sentido botar assim, y igual a y, y igual a menos y, né? Não faz sentido. Então no caso era para ser assim. Então no caso é para ser primeiramente em relação a x, né? Aí nesse caso esse de 0 a 2, tá? Seria o 0 a 2 seria em relação a y, tá? Porque faz mais sentido. Aqui sendo x, aqui sendo x. X igual a y, né? É essa bissetriz aqui. X igual a menos x vai ser essa aqui. De 0 a 2 vai ser... Então vai ser essa região aqui. Então aqui, o em cima, né, e embaixo é constante, né, tá variando de 0 a 2 o y. E as laterais tá começando aqui da função x igual a menos y. E fechando aqui com x igual a y. Então vou fazer primeiro em relação a x e depois em relação a y, né? Então em relação a x, com o x variando de menos y a y, né? Ficou até aqui no ponto certinho. E embaixo é por menos y e fecha por x, por y. Então vamos lá, primeiro em relação a x. O que não for x é constante, né? Então eu vou repetir o y quadrado. Integral de x é x ao quadrado sobre 2, né? Variando de y a menos y. Mais integral de x também, x ao quadrado sobre 2. Variando de y a menos y. Só substituir onde tem x, né? Então vai ficar y ao quadrado vezes... Substituindo primeiramente por y, né? Então vai ficar y ao quadrado sobre 2. Aí agora vai ser menos da forma. E vou substituir agora por menos y. Repete o y ao quadrado. Onde tem x eu vou botar menos y. Menos y ao quadrado sobre 2. Sobre 2. Aqui mais substituindo por y. Y ao quadrado sobre 2. Menos da forma. E vou substituir agora por menos y. Menos y ao quadrado sobre 2. Tá? Aqui vai ficar y ao quadrado vezes y ao quadrado vai dar y à quarta sobre 2. Aí um cuidado aqui, ó. Esse menos y ao quadrado ele vai ficar positivo. Y ao quadrado vezes o menos y ao quadrado vai ficar menos y à quarta sobre 2. Vai dar tudo zero. Aqui vai ficar y ao quadrado sobre 2. Esse menos y ao quadrado vai ficar positivo, né? Vai ficar positivo. E aí com esse menos fora vai ficar menos y ao quadrado sobre 2. Né? E aí vai dar tudo zero. Que não faz muito sentido, né? Não faz muito sentido.
Não faz muito sentido porque a nossa região aqui, ó, ela tem um tamanho aqui, né? Ó, dá pra ver que ela tem um esboço, então ela tem uma área aqui, né? Não pode dar exatamente zero, porque quando substituir aqui por zero vai dar tudo zero, tá? Então, quando acontece isso, né? Quando a gente tenta fazer uma região, a gente dá os parâmetros aqui, não dá certo, então a gente vamos olhar novamente por outra forma aqui. Vou olhar assim. Agora eu vou olhar, como eu olhei em relação a x primeiro, né? Eu vou tentar olhar em relação a y, tá? Ou seja, eu vou deixar meu y parado, ou eu vou deixar meu x parado, né? E vou variar em cima e embaixo para funções que dependem de x. Dá pra ver isso, ó. Aqui é 2 aqui. Ó, o x ele acaba aqui no 1, né? E se a gente fazer a mesma comparação lá do outro lado, aqui não acaba com 1, aqui acaba no 2, né? Que ele começa no menos 2, tá? Aqui a função x igual a menos y. E aqui a função x igual a y, tá? Então quando é 2 dá 2. Quando é menos 2 vai dar o 2 positivo, né? Que vai ficar menos com menos, vai dar mais, tá? E aqui então o x então tá variando de menos 2 a 2. E em cima, né? Tá variando pela função y igual a 2. E embaixo tá variando pela função, ó, tá aqui na região, vai ficar, o x está variando de 2 a menos 2. E o meu y, então, em cima está a função constante, né? Igual a 2. E embaixo o meu y está variando aqui, ó. Daqui para cá. Então vai ser essas duas funções somadas, tá? Só um cuidado que aqui agora a gente vai trocar as posições. Como eu quero isolar o y, né? Então essa aqui vai ser a função... Vou isolar o y, então passo menos para o outro lado. Vai ser a função menos x, tá? Mais aqui a função x, né? Deixa eu ver aqui, só que eu não posso escrever dessa forma aqui não, senão vai dar zero, né? Multiplicando por menos 1. Mas esse gráfico aqui, ele é conhecido, né? Esse gráfico aqui, os positivos é o mesmo e negativo vai ser menos ele, é a função módulo de x, não é? Positivo é ele mesmo e negativo, os valores negativos vão ser menos ele mesmo. Então é a função módulo de x. Vamos ver se essa integral sai assim agora. Então vamos fazer primeiramente em relação a y, nossa integral, tá? A função é a mesma. Primeiramente em relação a y, com y variando de 2 a módulo de x, tá? Vamos lá, então essa integral também é fácil de fazer, né? Em relação a y vai ser x, repete o x que é constante, integral de y ao quadrado é y a 3 sobre 3, né? Mais integral de x em relação a y, repete o x, aparece o y, vou botar assim, variando direto, de 2 a módulo de x, tá? Então vai ficar, onde tem y eu vou botar o 2, depois eu vou botar o menos o módulo de x, 2 vezes, x vezes 2 ao cubo sobre 3, mais x vezes 2, né? Substituindo agora, vamos botar menos, vamos substituir pelo módulo de x. X vezes
módulo de x ao cubo sobre 3 mais x vezes o módulo de x, tá? Aqui vai ficar 8 sobre 3, né? Então 8x sobre 3. Aqui vai ficar 2x. Aqui vai ficar... Vou deixar assim mesmo por enquanto. Tá? E aqui vai ficar módulo de x vezes... Deixar assim por enquanto também. Ficou uma coisa estranha, né? Com o módulo de x aqui nessa integral não vai dar muito certo. Deixa eu fazer aqui, peraí. Deixa eu escrever aqui essa integral. Deixa eu fazer direto igual ao enunciado. Do jeito que tá aí, vamos fazer em relação a y direto. Vamos lá. Fica x, y3 sobre 3 mais xy, variando de y a menos y. Vai ficar x, vai ficar tudo ele mesmo, né? y3 sobre 3 mais x vezes y, que dá ele mesmo também, substituindo por menos y. Vai ficar x vezes, aqui vai ficar menos y elevado a 3 sobre 3, e aqui vai ficar menos, como ele vai dar mais, x vezes y. Aqui vai ter o menos da forma, esse menos aqui vai ficar mais. Então aqui dá para cortar alguma coisa? Não, né? Esse com esse vai dar 2xy. E aqui vai ficar menos com menos, vai dar mais. Então vai ficar mais 2 vezes xy3 sobre 3. Quando eu fazer essa integral aqui em relação a x, variando de 0 a 2, vou fazer direto. Só para fazer aqui um rascunho. Vai ficar 2x ao quadrado sobre 2, repete o y. E ali também vai ficar 2x ao quadrado sobre 2, repete o y3 sobre 3. Variando de 2 a 0. Aí esse é o problema, né? Que vai ficar dependendo ali de y, não vai ter solução. Vamos só conferir aqui. De 0 a 2. Y menos y é esse. De 0 a 2 esse pedaço aqui. Menos 2 a 2, né? Menos 2 a 2. Deixa eu fazer então de forma separada para ver. Zero a 2.
menos y a y, x, y quadrado mais x, assim, né? Aí a minha região que a gente viu foi, tem aqui x igual a y, x igual a menos y, e aqui de 0 a 2. Vamos tentar fazer quebrado aqui então. Fazer duas regiões. Chamar aqui de R1 e de R2. R1, né? Essa minha região aqui, vou fazer de laranja, esse marrom aqui mais ou menos. Essa minha região aqui marrom, vamos lá. Ela tá fechada então por, aqui é 2, menos 2 e 2, né? Então meu x está variando de 0 a menos 2, tá? E em cima é a função constante y igual a 2 e embaixo é fechado pela função menos x, tá? Vamos fazer a integral em relação a essa região aí. Primeiro em relação a y, né? Então de menos x a 2, e depois a gente faz a integral de menos 2 a 0, com a nossa função a mesma. Em relação a y, depois em relação a x. Então aqui a integral faz direto, né? Vai ficar x, y3 sobre 3, mais x, y ao quadrado, sobre 2, né? Variando de 2 a menos x. Então vai ficar direto, vamos lá. X vezes 2 sobre 3, mais x vezes 2 ao quadrado sobre 2. Agora substituindo por menos, e agora vai ser menos a toda essa resposta, e vamos substituir por menos x. X vezes menos x elevado a 3 sobre 3, menos x vezes menos x ao quadrado sobre 2. Vamos ajeitar aqui os sinais. 2 é 3, vai dar 8, né? Então vai ficar 8x sobre 3. Aqui vai ficar 4 por 2, vai dar 2, 2x. Menos x ao cubo vai ficar menos x ao cubo, né? O mais aqui fora, com esse menos aqui fora vai ficar mais. E x ao cubo vezes x vai dar x à quarta sobre 3. Menos x ao quadrado fica positivo. X ao quadrado. Vezes menos vai ficar menos x ao cubo sobre 3. Agora acho que vai ter mais rumo aqui. 8x mais 2x. 8x ao cubo mais 2x vai dar 6x com 8x vai dar 14x sobre 3. Vou botar aqui na ordem, grau maior. Então deu quanto? 14x em cima, né? Sobre 3. O bom é que todo mundo divide por 3, então fica bom. Beleza, né? Então essa aqui é a integral em relação a y. E agora a gente faz... Vou botar aqui em cima. E agora a gente faz a integral em relação a x, variando de menos 2 a 0. Vou botar só assim. Vou botar o 3 lá embaixo, dividindo, né? Como está dividido por todo mundo, eu vou botar ele lá fora. Em relação a x, né? Em relação a x, então vai ficar, repete 1 sobre 3, constante. Integral de x à quarta, x a 5 sobre 5. Integral de x ao cubo vai dar menos x à quarta sobre 4. Integral de 14x vai ser 14x ao quadrado sobre 2. Tá? Se a gente quiser simplificar mais ainda, como tem um 14 aqui fora, vamos botar 7x ao quadrado. Variando, então, tudo isso variando de 0 a menos 2. Tá? Como todo mundo tem x quando eu substituir por 0 dá 0, então eu vou só substituir pelo resultado negativo, substituindo por menos 2. Vai ficar 1 sobre 3 ainda, né? Então vai ter um menos que vai pegar todo mundo aí de sinal. E aí vamos substituir por menos 2. Menos 2 elevado a 5 sobre 5. Menos da fórmula, menos 2 à quarta sobre 4. Mais 7 vezes menos 2 ao quadrado. Tá?
1 sobre 3, repete o menos da substituição do segundo parâmetro. Menos 2 elevado a 5. Menos 2 elevado a 5 vai dar menos 4, vai dar 32, né? Menos 32 sobre 5. 2 a quarto vai dar positivo, né? Tem um menos fora. 2 a quarto vai dar 8, 16. 16 sobre 4, dá até para fazer logo direto aqui, ó. Vai dar 4. Menos 2 ao quadrado dá 4. 4 vezes 7 vai dar 28. 28. E aqui vai dar 1 sobre 3. 28 tira 4 vai dar 24, né? Vou fazer o sinal com esse menos aqui fora. 32 sobre 5 vai dar mais 24. E aí vai ter um menos ali fora pegando, vai dar menos 24. E aí simplificando essa continha aqui, vai dar quanto? Vou fazer ali em cima. Vai ficar 1 sobre 3, né? Vai ficar 32 menos 24 vezes 5 vai dar quanto? Vai dar 4 vezes 5 vai dar 0, vai dar 2, passa para o outro lado, vai 4, 60. Não, 60 não. 120. 120. 120 sobre 5, né? Que aí tá dando uma coisa estranha. 3 vezes 5 vai dar 15. 120 menos 32, né? 88 é negativo. Aí tá o problema porque tá dando negativo aqui, tá? A primeira região. Vamos só conferir aqui a outra região, quanto é que vai dar. Mas aí qualquer coisa a gente vê se coloca positivo. A outra eu vou tentar fazer direitinho. A outra região era assim, né? Ó. De 2 a 0, né? E aqui o y, x igual a y. Região 2. Então minha região 2 é x está variando de 0 a 2 agora. E o y está variando em cima pela função 2 e embaixo pela função x. Né? Então vamos fazer primeiramente a integral em relação a y. Então embaixo por x, em cima por 2, a função é a mesma. Tá? Então a integral também o resultado vai ser o mesmo, x ao cubo sobre 3 mais xy, variando de 2 a x. A gente tem y, vamos botar 2 e depois vamos botar x, menos, né? X vezes, vou fazer direto, 2 ao cubo dá 8, 8 sobre 3. 2 vezes x vai dar 2x, agora vamos trocar, eu vou por trocação a todo mundo, né? Porque eu vou substituir agora pelo segundo ponto. Eu vou fazer direto também. X ao cubo vai dar, x ao cubo, né? Vezes x vai dar menos x à quarta, sobre 3. Que vai dar x, vai ficar, tem um menos da fórmula, x ao quadrado. Tá? Ajeitando aqui o máximo que der, vai ficar 3 vezes 2x vai dar 6x, com 8x vai dar 6x, com 8x vai dar 14. 14x sobre 3, né? X à quarta sobre 3 menos x ao quadrado. Por que tinha um 3 aqui embaixo na outra? Deixa eu ver aqui. Acho que eu errei a conta toda.
Fiz aqui a integral errada, né? Aí tem que corrigir tudo, gente. Corrigir aqui, ó. Porque essa integral aqui ela tá errada. Integral em relação a x, né? Integral em relação a x, x constante. Repete a constante e aparece só a variável, que era para ser y. Eu botei y ao quadrado sobre 2. Que é para ser só y. Para ser assim. Mas aí não tem problema, a gente corrige aqui rápido. Vai ficar x vezes y. Variando de 2 a menos x. Não tem problema, a gente corrige aqui na hora. Tá? Vou organizar aqui também, que aqui vai mudar tudo. Acontece, né? Escrever aqui mais bonitinho. Fazer aqui em cima. Então, integral, né? Sobre a região R1. A função é essa, tá? E aí, primeiro vou fazer a integral em relação a y. Que é de menos x a 2. A função é essa. E essa integral em relação a y vai dar o quê? X ao cubo sobre 3 mais xy, variando então de 2 a menos x. Pronto, vamos lá. Então vai ficar x vezes 2 ao... Vou fazer direto. 2 ao cubo dá 8 sobre 3. Aqui vai ficar 2x. Vai ter um menos da fórmula, né? Agora eu vou substituir por menos x. Vou fazer direto. Vai dar menos x ao cubo. Com esse x vai ficar menos x à quarta. Sobre 3. Tem a fórmula do tem um menos. Aí vai substituir aqui por menos. Vai ficar menos com menos vai ficar mais. X ao quadrado. Só. Então aqui vai ficar 8x, vou até botar direto. 8x, vou fazer essa soma de fração aqui. 8x vezes 8 dá 8, dá 6, vai dar 8 mais 6, vai dar 14, né? 14x sobre 3. Aqui menos com menos vai dar mais x a quarto sobre 3 mais x ao quadrado. Pronto. Só ajeitando aqui. X a quarta sobre 3 mais 14x sobre 3 mais, vou botar um termo maior aqui na frente, x ao quadrado mais 14x sobre 3. Pronto, deixa assim. Agora a gente pega esse resultado e vai integrar em relação a x, com x variando de menos 2 a 0. Então a primeira integral vai ficar então x a 5, né? Vai ficar o expoente 5, repete lá embaixo, vai multiplicar o 3, vai ficar 15. Mais integral de x ao quadrado, x ao cubo sobre 3, mais integral de 14x sobre 3, vai ficar 14x ao quadrado, multiplicando o 2 lá embaixo por 3 vai dar 6. Tudo isso variando de 2 a menos 2, né? Como por 0 vai dar 0, então vamos só botar os resultados trocando os sinais. Substituindo por menos 2, então vai ficar menos, substituindo então por menos 2 a 5 sobre 15, menos, substituindo por menos 2 a 3 sobre 3, menos 14 menos 2 ao quadrado sobre 6. Pronto. Menos aqui, né? Menos 2 a 5 vai dar menos 32 sobre 15. Menos aqui da fórmula. Menos, vou fazer direto que vai ficar mais, né? Menos 2 ao cubo vai ficar menos 8. Com esse menos fora vai dar mais 8 sobre 3. Aqui vai ficar menos 2 ao quadrado vai dar 4 positivo. 4 vezes 14 vai dar 4 vezes 14 vai dar 6, vai 1, 4 vezes 1, 4, 56. 56 sobre 6, né? Que vai ficar positivo. E aí a gente faz agora essa continha aqui, tá?
Eu vou fazer direto na calculadora. Não perder tempo. 32 sobre 15 mais 8 sobre 3 menos 56 sobre 6. Deu negativo de novo, né? E depois a gente considera positivo. Menos 68 por 15. 68 por 15. A outra integral aqui vai ficar então. Deu isso, né? A mesma lá. Só que, deixa eu ver se é a mesma. Aqui deu mais e aqui deu menos, né? Deu mais, deu menos. Ah, deu menos porque aqui era, ali era x e aqui é menos x, tá certo. Tá. E agora a gente pega esse resultado aqui e vamos fazer a integral agora, variando em relação a x, de 0 a 2. Então essa integral aqui em relação a x vai ser o quê? 14x ao quadrado, né? Deixa eu ver aqui. Tá certo. 14x ao quadrado, 2 vezes 3 vai dar 6, né? Menos integral de x a quarta, x a 5, multiplicando lá embaixo dá 15, né? E a de x ao quadrado vai dar x ao cubo sobre 3. Variando de 2 a 0. Então é só substituir por 2. 14, 2 ao quadrado vai dar 4 sobre 6. Aqui vai ficar menos 2 a 5 vai dar 32 sobre 15. E aqui vai ficar 2 ao cubo vai dar 8 sobre 3, né? Então isso vai dar 56, de novo, sobre 6, menos 32 sobre 15, menos 8 sobre 3. Isso vai dar quanto? Pera aí. Vai dar 56 sobre 6, menos 32 por 15, menos 8 por 3. Ali, botei foi mais. 56 por 6, menos 32 por 15, menos 8 por 3. Vai dar zero também, né? Ou vai dar o mesmo valor, 68 por 15. Então, a nossa integral da nossa região. Deixa eu só conferir uma coisa aqui. Se a gente, no caso, vai considerar só os valores positivos ou então vai dar zero. No caso, ficou a nossa integral da região 1 mais a nossa integral dupla da região 2. Deixa eu conferir aqui. Se a gente vai considerar os valores só positivos ou então vai realmente cortar tudo. Então dá zero mesmo. Aqui vai dar menos 68 por 15. Aqui vai dar 68 por 15. Então dá zero, né? A gente tinha feito bem no começo já, dava zero. Mas achei muito estranho. Mas aí dá zero mesmo, né?
Tudo isso para dar zero, né? Então começa aqui, né? A gente faz a gente quebra em duas regiões, R1, R2, faz a integral em relação a R1, que deu menos 68 por 15. Aí faz a integral da outra região, que é R2, que aí deu o valor positivo. E aí no final, né, a gente conferiu que a nossa integral da nossa região R vai ser a soma das duas integrais em R1 e R2. E aí, como são opostos, vai dar zero. Né? Tudo isso para dar zero. Tá, vamos lá. Vou fazer mais uma aqui. Aí vocês ficam com as demais aqui, a letra C e a letra D. Vou fazer a 4. Vou tentar, né, fazer aqui a 4. A 4 é uma integral tripla, né? Então são 3 integrais aqui, ó, 3, né? Então nesses casos aqui, o que a gente precisa, a ideia básica é a seguinte. Agora a gente tem, é tripla mesmo? Eu acho que era para ser só duas aqui, né? Porque no caso só tem dx, dy. Eu acho que é só C2. Esqueçam uma integral aqui. Não faz sentido ser dx, dy. Então vamos fazer a região, né? Vamos desenhar a região. Então ela está fechada então por y igual a x, y igual a 1 sobre 2 e x igual a 2, né? Vamos lá, vamos desenhar essa região aí. Y igual a x, como a gente já viu, é a BC3 aqui, do primeiro quadrante. Y igual a 1 sobre 2, então vai ser essa reta paralela ao eixo x, passando por 1 sobre 2. Vai ser aqui. E x igual a 2, aqui. Vai ser a reta vertical. Então vai ser então essa região aqui, ó, vai ser fechada então. Y igual a 2, x igual a 2 e em cima é pela função y igual a x. Então é essa região aqui, ó. Vamos fazer a integral dessa região. Vamos lá. Então aqui já está na cara, né? Então a gente pode ver aqui, ó, os lados assim, os lados então dessa região. O x está variando então de 2 a 1 sobre 2, né? É isso. E o x e o y, quer dizer, ele está variando em cima pela função x, né? E embaixo está variando pela função 1 sobre 2. Tá? Pronto. Então a gente faz agora essa integral aí. Primeiro em relação a y, né, que é a região do tipo 1. Então, em relação a y, a função é x ao quadrado sobre y ao quadrado, né? Com y variando de x a 1 sobre 2. Tá? E essa integral aqui em relação a y, a gente vai fazer assim. A gente vai colocar o y lá em cima para ver o expoente dele. O y botando ele lá em cima, o expoente ele vem de forma negativa. Pronto. Fica mais fácil a integral. E essa integral aqui em relação a y repete o x ao quadrado, que é constante. Integral de y elevado a esse expoente aqui, menos 2, a gente então reescreve a variável e soma mais 1 no expoente. Menos 2 mais 1 vai dar menos 1. E repete o resultado embaixo, no expoente. E aí só reescrevendo aqui para a gente substituir, variando de x a 1 sobre 2, né? Então só reescrevendo aqui, isso aqui vai ficar menos x ao quadrado sobre y, né? E vamos substituir então de x a 1 sobre 2. Vamos lá, substituindo por x, né, onde tem y, vai ficar menos x ao quadrado sobre x, né? Aí agora vai ficar o menos da forma, como tem o menos aqui antes, vai ficar mais x ao quadrado, e eu vou substituir lá embaixo o y por 1 sobre 2. Só ajeitando aqui essa continha, aqui com esse vai ficar menos x, né? Divisão de fração, conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, então vai ficar
2x ao quadrado, tá? Então essa é a nossa primeira integral, que agora a gente vai pegar isso e vai integrar agora em relação a x. Então agora vamos integrar em relação a x variando de 1 sobre 2 a 2. E a função é 2x ao quadrado menos x, que também é fácil, né? Integral de 2x ao quadrado. Repete a constante, repete a variável, soma mais 1 no expoente. 3, repete embaixo. Integral de menos x. Vai ficar x ao quadrado, repete a potência embaixo. Variando então de 2 a de 1 sobre 2 a 2, né? Vamos substituir então tudo por 2. Então vai ficar 2 ao cubo sobre 3, menos 2 ao quadrado sobre 4, menos da fórmula, né? E agora vamos substituir por 1 sobre 2. Então vai ficar 2 vezes 1 sobre 2 elevado a 3 sobre 3. Aí tem um menos aqui, que tem um menos da função, vai ficar mais, substituindo por 1 sobre 2 ao quadrado sobre 2, né? E aí a gente faz essas continhas aqui devagar para não errar. Aqui vai ficar 2 ao cubo, vai dar 8. 8 vezes 2, 16, né? Sobre 3. Aqui vai dar 4 por 2, vai dar menos 2. Aqui, vamos lá. 2 ao cubo, 1 ao cubo é 1. 2 ao cubo dá 8, né? Então vamos botar aqui menos 2, né? Multiplicando vai ficar menos 2 sobre 8, dividido por 3. Aqui vai ficar 1 sobre 2 ao quadrado, vai ficar 1 quarto. Tudo isso dividido por 2, tá? Vou repetir aqui, vou ajeitar as frações, depois eu faço subtração de fração. 16 sobre 3 menos 2. 2 ao cubo, vou fazer aqui direto, gente. Vai ser 1 sobre 4, né? Quando dividir por 2. Aí 1 sobre 4 dividido por 3, divisão de fração, né? Vai multiplicar o 3 lá embaixo, vai dar 1 sobre 12. Menos 1 sobre 12. E aqui 1 sobre 4 dividido por 2, divisão de fração também. Repete 1 sobre 4, vai multiplicar por 1 sobre 2, vai dar mais 1 sobre 8. Tá? E aí, vamos lá, vamos fazer essas continhas aqui agora. Só fazer esses resultados, né? Vou fazer aqui 3 vezes 2 dá 6, menos 6. Tira 10, ou tira 16, dá 10, né? 10 sobre 3. Vou fazer essa subtração de fração aqui, ó. Vai ficar menos 8, 12 vezes 1 dá 12. 12 tira 8 vai dar 4. 12 vezes 8 vai dar... 8 vezes 2 vai dar 16, vai 1, 96, né? E aí essa conta toda dá... Vou fazer aqui direto. 10 sobre 3 mais 4 sobre 96. Vai dar 27 sobre 8. Então essa é a integral da nossa região aí. 27 sobre 8. Se a gente não tiver errado nenhum sinalzinho. E aí que é igual a 3.375. Beleza. Deixa eu ver aqui o que tem mais aqui nessa lista. Deixa eu ver que horas são 9h50. Vou fazer... Depois eu vou fazer outra aula com vocês para a gente responder mais as demais aqui. Para finalizar, eu vou fazer só mais um aqui. Vou fazer aqui a letra C. Vou fazer mais um aqui, uma integral dupla.
Aí a gente deixa a integral a tripla para a próxima aula. Vamos lá. Vou fazer mais uma integralzinha aqui, dupla, né? Então aqui, já dá para fazer direto, né? Já está no ponto aí. Primeiro em relação a y, né? O y está variando em relação a funções de x, né? Mas se a gente quiser conferir a função ln de x, né? Como é que é o gráfico dela? Vamos lá. O ln de 0 não tem, né? A partir são os valores positivos. O ln de 1 é 0. Tá? O ln de 2, só para a gente conferir aqui. O ln de 2 é esse valor pequenininho, 0,69. O ln de 3 vai aumentando, né? Então é basicamente assim o gráfico dessa função. Tá? Que é a função ln de x. Aqui o 3, né? 3. E aqui a função y igual a 1, né? Então é mais ou menos aqui. Tá? O x está variando de 1 a e. O número de Euler, né? O número de Euler, se vocês não lembram, é esse aqui, ó. 2,71 arroz, né? Então tá mais ou menos por aqui o exílio. Então pronto. Então exponencial. Deixa eu conferir aqui. O ln de 1 é 0, né? O ln de 2 0,69. O ln de 3 passa um pouquinho, né? 69. De 2 está aqui embaixo. De Euler. Deixa eu fazer aqui o contrário, para ver melhor. Y igual a ln de x é a mesma coisa eu olhar assim. X igual a e elevado a y. Só que aí vai dar a mesma coisa, né? Eu estou em dúvida bem que nessa região. É porque que parece que o ln está embaixo. Mas é que parece que a função y igual a 1 está em cima. Estranho. Estranho, estranho, estranho. Mas eu vou fazer direto aqui de acordo com o enunciado para ver. Primeira integral, né, em relação a y. Como não tem y, né, então vai repetir a constante, que é o y, e aparece o y. Variando de 1 ao ln de x. Então aqui vai ficar x vezes 1, que é x, menos, substituindo pelo ln de x. Dá isso. Agora a gente faz essa integral, variando de 1 a e, né, dessa função aí. Essa integral vai ser igual a primeira é fácil, x ao quadrado sobre 2,
menos essa integral aqui agora, x vezes o ln de x. Essa integral aí, vou fazer aqui de forma separada. A gente vai fazer uma integração por partes. Integral de x vezes o ln de x. Né? Aqui a gente vai considerar como sendo a função f. E aqui vamos considerar sendo a função g'. Integração por partes, lá de cálculo 1. Função f é o ln, função g' é o x. Derivada do ln é 1 sobre a variável. Se a gente tem um g' que é o x e quer voltar para a função g, é só a gente fazer a integração. Integral de x é x ao quadrado sobre 2. Que a integração por partes é assim. Se a gente tem a integral de uma função f vezes uma função g', isso aqui é igual a função f vezes a g menos a integral da função f' vezes a g. Tá? E a gente substitui aqui agora. A f é o ln de x, a g é a x ao quadrado sobre 2, menos a integral da f', que é 1 sobre x, vezes a g, que é x ao quadrado sobre 2. Tá? Aqui vai ficar ela mesma, x ao quadrado vezes o ln de x sobre 2, menos essa integral aqui, x por x, x ao quadrado por x vai dar x, né? O 2 vai para fora, e aí vai ficar só a integral de x que a gente sabe fazer. Então isso, eu vou botar direto. Então essa integral vai ficar, abrir um colchete, x ao quadrado vezes o ln de x sobre 2, né? Menos a integral de x é x ao quadrado sobre 2. Então x ao quadrado sobre 2 e tem um 2 fora lá embaixo, então vai ficar a quarta. Pronto. É isso. E agora eu vou substituir tudo, não, vou fazer tudo de uma vez só. Só trocar aqui os sinais. X ao quadrado sobre 2 menos x ao quadrado vezes o ln de x sobre 2 mais x ao quadrado sobre 4. Pronto. E agora sim, vamos substituir de E a 1. O número de Euler é 1, né? Então vamos lá. Euler ao quadrado sobre 2 menos E ao quadrado vezes o ln de E. O ln de número de Euler vai dar 1, tá? Se você quiser conferir. Vou fazer aqui. Vai dar esse, né? Vou fazer o ln disso aí, ó. Opa. Dá 1. Viu? Então vai ficar só E ao quadrado sobre 2 mais E ao quadrado sobre 4, né? Menos, substituindo tudo por 1 agora. Vai ficar 1 sobre 2. O ln de 1 é 0, tá? Então esse termo aqui vai zerar, podem botar. E aqui vai ficar mais 1 sobre 4. Esse com esse vai dar 0, né? Então vai ficar E ao quadrado sobre 4. 1 a quarta menos 1 sobre 2 vai dar quanto? Vai dar 4 menos 4 mais 2 sobre 8. Vai dar 2 sobre 8, vai dar 1 quarto, né? Vai dar 1 quarto. Então isso aqui vai ficar a mesma coisa que 4 e ao quadrado mais 1. Pronto. Dá isso. Ok. E aí com isso, gente, a gente fecha essa nossa aula de hoje. Depois a gente faz mais uma outra aí para terminar as questões, tá?